Este é o Momento Gospel. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Já chegou, carrega nos ombros a amada tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, no seu sangue nos convida. De abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem sem mais te demorar, com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. A sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos. Uma excelente noite para você, meu amigo, você, minha amiga, a você, ouvintes do programa Falando de Jesus, a você que venera, a você que adora, a você que ama a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar nesta quarta-feira, com a graça e com a permissão e pela vontade do nosso santo e eterno Deus, para mais um programa Falando de Jesus, nesta quarta-feira, exatamente 5 de outubro do ano de 2016, desde já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem permitido que eu passasse, mas com Ele, com certeza, venceremos. Quero também agradecer a Deus pela vinda do mensageiro que já está presente. Ontem nós falamos na nossa programação que nós estávamos aguardando na segunda, exatamente o pastor Hudson da Serra Sede, ao qual ele não pôde comparecer. Não sabemos também ainda qual é o motivo que não conseguimos falar com o pastor Hudson até hoje. Queremos também, e ontem também nós comentamos, estávamos aguardando a presença do pastor Edmilson do bairro de Jardim Tropical. Também não sabemos o motivo porque ele não compareceu. E também não conseguimos ainda contato com ele. Mas em Deus eu peço que eles estejam bem. A Deus eu peço que realmente nada aconteceu, para que realmente a gente não fique triste por algo que aconteceu, mas porque a gente vai ficar tranquilo. Então, nós estamos falando isso ao vivo, em rede nacional, porque o programa Falando de Jesus, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. O programa Falando de Jesus tem um compromisso de transmitir a palavra de Deus. Nós costumamos a falar aqui exatamente há quase 3 anos, estamos há 2 anos e 3 meses no ar, que o mensageiro pode faltar, mas a palavra de Deus jamais vai faltar aqui. Talvez você um dia pode não ouvir a palavra de Deus, mas você vai saber se você aqui está exatamente na praça pública, no ponto de ônibus, no comércio. Se você, às vezes, em Cachoeira Itapemirim, você no Rio, você em São Paulo, você na França, você nos Estados Unidos, você no Japão, você no México, aonde chega a nossa voz. Talvez você um dia não vai poder ouvir o programa de Jesus, talvez você vai ficar um dia sem a palavra. Mas se esse dia acontecer, porque Deus assim quis e Deus assim permitiu, por uma falta de energia, por um problema no site, aí sim, vocês podem ter certeza que você não vai ouvir. Porque Deus dá a sabedoria ao homem para buscar os seus meios, seus recursos, as suas habilidades técnicas, para que você possa fazer o melhor. E o programa Falando de Jesus não é um programa meu. O programa Falando de Jesus não é um programa de uma placa, de uma igreja evangélica. O programa Falando de Jesus não é de um mensageiro, de um missionário, de um pastor, não. O programa Falando de Jesus é exclusivamente de Deus. Por isso que Deus tem nos abençoado, exatamente sol, chuva, calor, frio, de qualquer forma Deus tem permitido que todos os dias, a partir das 17h45, nós possamos entrar no ar. Às vezes não dá tempo para que eu possa fazer a apresentação do programa, mas isso não tem importância. O importante é exatamente dar tempo, Deus poder colocar o mensageiro para falar. Mais importante é a palavra de Deus chegar até o seu coração, chegar até o seu ouvido e que você possa aproveitar do melhor desta palavra. Por isso, nós fazemos os convites dos mensageiros, nós agendamos os mensageiros e às vezes acontece algo imprevisto que o mensageiro não possa estar aqui. Mas por isso, Deus já nos colocou sempre alguém à disposição para que a palavra não falta. Nós estamos falando isso publicamente, por quê? Porque o inimigo, ele às vezes, ele distorce as palavras, ele distorce exatamente aquilo que você está falando, o que você está fazendo. Às vezes nós falamos que aqui, às vezes vamos anunciar o mensageiro não vem. Houve algum problema? Talvez houve um problema de saúde, houve problema familiar, houve algum problema. Mas não há problema aqui conosco. O mais importante é você não ficar sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que nos edifica, a palavra de Deus que nos honra. É a palavra de Deus que é mais importante.
O mensageiro passa a ser tão importante quanto a palavra quando ele está aqui, exatamente para trazer o recado de Deus para o meu coração e para o seu coração. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2. E ontem eu falei bem assim ao vivo para vocês. Que Deus pudesse abençoar e mandasse o mensageiro hoje. Porque nós aqui do Programa de Jesus também gostamos da palavra viva, a palavra aqui ao vivo. Porque o pastor Elvis é um mensageiro do programa falando de Jesus, mas o pastor Elvis é do Rio de Janeiro. Então sempre quando falta um mensageiro, nós pedimos o pastor Elvis autorização e ele nos libera a palavra lá do Rio de Janeiro, para que a palavra de Deus não falta na sua vida, que a palavra de Deus não falta nesse dia que nós estamos transmitindo. Mas nós ficamos felizes quando nós recebemos os irmãos, os pastores, missionários, evangelistas, aqueles que realmente possam estar sempre conosco aqui, como está a pastora Lauriene. Ela está aqui hoje para trazer a mensagem. E Deus trouxe a pastora Lauriene. Tanto trouxe que quando nós sempre fazemos os contatos com os mensageiros, está confirmado e nós ficamos tranquilos. Ontem nós entramos com a programação mais tarde, aguardando que o mensageiro pudesse chegar. Até às 18h15 não chegou, então o nosso compromisso tem que ser honrado com Deus, para não faltar a palavra. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, 18 e 3, vamos à nossa oração de agradecimento a Deus, pela minha vida, pela sua vida, pelo meu trabalho, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua enfermidade, por tudo que Deus permitiu que você passasse hoje. Mas que neste momento, que a palavra dele, através do mensageiro, possa confortar seu coração, possa te trazer alegria, possa te edificar, edificando a Deus também. 18 horas e 4 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função
não de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, queridos. Deus, nessa noite, nos deu o privilégio de estarmos juntos aqui mais uma vez, compartilhando da sua palavra, compartilhando das bênçãos que o Senhor tem derramado, daquilo que Ele quer fazer na sua vida nessa noite. Te convido, querido, a abrir a palavra do Senhor que está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Depois nós leremos 2 Reis, capítulo 18. Antes de nós lermos essas duas passagens, meu querido, eu quero te dizer que nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos orienta em todas as coisas, em todos os caminhos, nos direciona. E eu creio nessa noite que Deus vai trazer uma direção para a sua vida. Eu creio nessa noite que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Eu creio nessa noite que todas as cadeias cairão por terra.
porque eu creio que há poder no nome de Jesus, e desde já eu declaro que todo impedimento, tudo aquilo que impede a palavra do Senhor de alcançar o teu coração, que tudo aquilo que impede da palavra do Senhor adentrar a tua mente, que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus possa repreender nessa hora e que você possa tomar posse dessa palavra que nós estaremos compartilhando. Porque Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as coisas que você vier a planejar, que o Senhor esteja na frente te conduzindo. Mas há escolhas a fazer, meu querido. Há posições a serem tomadas na sua vida. Deus quer mudar o quadro da sua história. Eu creio que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e nós vamos ler, porque nós precisamos aprender, amados. Eu ainda estou aprendendo, nós precisamos mergulhar na palavra, como diz a palavra do Senhor, não sermos somente ouvintes, mas praticantes, que essa palavra que Deus tem hoje para a sua vida, você possa praticar, você possa, em nome de Jesus, receber e praticar para a sua vida e para a sua família. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26, diz assim: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Vamos ler também 2 Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 3, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Glória a Deus. Que palavra linda, que palavra maravilhosa, meu amado. Nessas duas passagens, nós vemos 2 homens, 2 reis estabelecidos sobre a nação de Israel, sobre a nação de Jerusalém, sobre a nação de Judá. Queridos, 2 reis que foram postos, né? E 2 reis, diz a palavra do Senhor, que começaram a reinar. E aí, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos de Nadab e de Ezequias. Nadab, filho de Jeroboão, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado. Porém, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Sendo que, no versículo 1, nós lemos: começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Amém? Amados queridos, a palavra do Senhor nos orienta em todas as coisas. Esses 2 reis reinaram. Esses 2 reis tiveram a oportunidade de mudar a história daquela nação. Mas ambos tiveram decisões a serem tomadas. Ambos tinham o poder nas mãos. Ambos tinham a opção de escolher entre o caminho reto ou o caminho mau. O caminho do Senhor ou o caminho do ímpio. E aí eu lembro de Salmo 1, né? Que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Que palavra, né? O salmista bem diz que feliz, ou seja, bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, nem para, nem se paralisa, nem fica prostrado, nem fica paralisado, prestando atenção no caminho dos pecadores. E aí, nós lendo, né, sobre Nadab, lemos que ele fazia
né, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou segundo os conselhos, segundo os caminhos de seu pai. Amados, nós temos muitas referências, né, na nossa vida, seja na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós teremos referências, né? Referências boas e referências ruins, né? Nós temos vários exemplos, né? Como a criança, né, que começa a crescer, né, começa a observar, nós também podemos observar. E aí, querido, Nadab escolheu continuar, né? Continuar fazendo conforme seu pai, o que era mal, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, né? E seu pai tinha feito pecar toda aquela nação de Israel, né? Levantou altares, né, altares a ídolos, e aí se estabeleceu a adoração a imagens e tudo mais naquele lugar, naquele reino. Mas o seu reinado não durou muito tempo. Nadab reinou somente 2 anos sobre aquela nação, né? E seu próprio capitão do seu exército, o nome dele era Baasa, se você ler na palavra você vai ver depois, ele mesmo, seu próprio capitão do exército, durante a guerra, o feriu e o matou. E aí acaba o seu reinado em apenas 2 anos, mas em 2 anos ele poderia ter feito a diferença, ele poderia ter mudado o quadro da história dele, porque não é porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, não é porque nós temos poucas referências boas, até mesmo familiares, às vezes, né? Nós olhamos para algumas referências familiares, talvez você tenha olhado, né, para alguns conselhos, para algumas situações na sua vida familiar, e tudo te leva a caminhos, né, a caminhos tortos, a caminhos que não são retos, a caminhos que não agradam ao Senhor. E Nadab fez assim, escolheu seguir o mesmo caminho do seu pai. Mas eu não quero me prender a Nadab, porque nós temos um grande exemplo, que foi o grande exemplo do rei Ezequias, né? Ezequias, diz a palavra do Senhor, que quando começou a reinar, ele era um jovem de 25 anos, né, apenas. E a palavra do Senhor começa também falando que ele era filho de Acás. E se nós lermos a história, né, de seu pai, Acás, pai de Ezequias, nós vamos ver que também não era uma referência boa. Acás também, né, estabeleceu altares a outros deuses. Acás também colocou, né, a impiedade ali naquela nação. Mas Ezequias não seguiu o conselho do seu pai. Não seguiu o caminho, né, do seu pai. Ele não seguiu o mau exemplo. Por quê? Porque ele sabia que existia um Deus, que Ezequias reinou, era rei, mas ele sabia que existia o rei dos reis. E ele confiava, e ele era um homem de fé, e ele orava, e ele buscava a face do Senhor, né? E diz a palavra do Senhor no versículo 3, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Mas como, né? Davi, pai de Ezequias? Sim, porque ele era da geração, né, da descendência do rei Davi, né? Descendente, como seu pai era descendente, Acás também era descendente de Davi, assim Ezequias também era descendente do rei Davi. Mas muitas vezes as referências, né, os bons exemplos são deixados de lado, como Acás, pai de Ezequias, deixou de lado. Ele sabia da história do seu, na história de Davi, do rei Davi. Ele poderia mudar o quadro da história dele, mas ele não. Ele se corrompeu, ele fez aquela nação andar por caminhos tortos, né, levantar altares. Mas Ezequias não. Ezequias mudou o quadro da história dele, começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor, era um homem de fé, um homem de oração. Se nós lermos a história do rei Ezequias, era uma história linda, maravilhosa, né? Sempre nós vamos ler que o rei Ezequias estava subindo à casa do Senhor, né? Estava subindo ao templo para orar, para buscar a face do Senhor. Certa vez, né,
houve uma grande peleja, uma grande batalha, e o rei Ezequias temeu, né? Temeu, sentiu medo, mas ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, né? Ele foi buscar a Deus e pediu ao Senhor misericórdia, clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. E somente uma noite, um anjo do Senhor visitou aquele exército, né? Que ia combater contra todo o exército do rei Ezequias, e o anjo do Senhor pôde naquela noite abater 185 mil homens. Olha o poder de Deus se manifestando, amados. Quando um homem, um rei, no caso Ezequias, se prostra ao Senhor, reconhece que o reino dele é um reino humano, é um reino físico, mas existe um reino, aleluia, majestoso. Existe o reino que é sobre todo o reino, que é o reino de Jesus, que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E um rei humano, né, falho, como todos nós somos falhos. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, eu não sei o quadro da sua família, eu não sei aonde você mora, eu não sei a sua situação, seja ela situação familiar, situação financeira, não importa, meu amado. O que importa é que quando você clama a Deus, mesmo que você esteja no meio, né, numa situação que às vezes parece contrária, mas se você se prostra e ora ao Senhor, Ele, e confia nele, de todo o teu coração, Ele faz o milagre acontecer. E o milagre não parou aí somente, né, nessa vitória, nesse milagre que o Senhor fez, abatendo 185 mil homens, né, numa batalha. Eles não precisaram lutar, amados, porque a nossa batalha, muitas vezes nós não temos forças para batalhar, muitas vezes a guerra, né, a batalha está tão ferrenha, que nós muitas vezes nos paralisamos, mas se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor entra na guerra, entra na nossa peleja, e aí, se confiarmos nele, ele nos dá a vitória, né? Ele é o general de guerra, ele nunca conheceu uma derrota, ele é o Deus da vitória. E diz o versículo 5 assim, que confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá. Olha só, o rei Ezequias fazendo a diferença, né? Eu creio nessa noite que Deus quer que na sua vida, sobre você, que você faça a diferença, meu amado. Faça a diferença onde você está. Não importa o seu histórico familiar. Não importa o seu histórico, seja lá qual for. Às vezes você passou, sim, por momentos, né, difíceis, por traumas, por situações ruins, né, por dor, por angústia, por tristeza. Mas não se prenda a isso. Lembre-se que Deus pode mudar o quadro da sua história. Lembre-se que Ezequias estava num contexto familiar totalmente adverso, né? Se ele fosse pensar no que o seu pai fazia, como Nadab, o primeiro rei que a gente leu, Nadab, né? Sim, olhou para o seu pai, olhou para, né? É muito mais fácil às vezes, querida, é muito mais fácil a gente se adequar àquilo que já está posto, né? É muito mais fácil a gente se acomodar, né? A verdade é essa. Muitas vezes ficamos acomodados. Então, se está assim, eu vou continuar assim, né? Se fazem assim, eu vou continuar fazendo assim. Não, mas o nosso Deus é Deus de novidade de vida. O nosso Deus é um Deus que restaura, que faz tudo novo e tem o caminho reto e santo para as nossas vidas. O caminho que Deus tem para mim e para você não é caminho de impiedade, de maldade, né? Como Nadab fez, que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, pecado, né? Maldade, isso não está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é você andar no caminho reto, no caminho santo, fazendo a diferença onde você estiver, mesmo que você seja o único, você só a sua voz. Mas pode ter certeza que se você for um com o Senhor, amém? Se você for um com o Senhor, você faz a diferença, porque Deus é maior. Não há nada maior do que o nosso Deus. E Ele quer te fazer muito mais que vencedor, diz a palavra do Senhor. Queridos, e aí,
Se nós continuarmos lendo a história do rei Ezequias, nós vamos ver lá no capítulo 20 que o rei Ezequias adoece, né? Adoece. E só que ele não adoece, queridos, de uma enfermidade qualquer. Ele adoece de uma enfermidade para a morte, né? E aí, queridos, mas Ezequias, sendo um homem de fé, um homem que confiava no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, ele também sabia que o Deus de Israel era o médico dos médicos. E aí o rei Ezequias vai clamar a Deus, vai buscar a face do Senhor, vai à casa do Senhor, amados. É interessante que toda essa passagem do rei Ezequias, a gente sempre vê, né, a palavra do Senhor frisando, nos orientando. Estava Ezequias na casa do Senhor. Amado, não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de buscar a face do Senhor lá onde Ele está, na casa do Senhor. Eu sei, nós podemos orar em casa, nós podemos orar no nosso quarto de porta fechada. Nós podemos orar onde estivermos em pensamento, buscarmos a face do Senhor. Mas o importante que nós vemos em toda essa passagem do rei Ezequias, ele não deixava de estar na casa do Senhor, né? Então, nós precisamos atentar para isto, porque hoje em dia, né, muito se fala em buscar o Senhor, né? Vou ser um servo do Senhor em casa, né? Não vou ter um compromisso com a igreja, não preciso mais estar no hall de membresia, mas a palavra do Senhor nos orienta: não deixar de congregar, não deixar de estar na casa do Senhor, porque ali a comunhão, ali a unção, ali a renovo, ali é a unidade, o corpo de Cristo. Amém? Então nós precisamos atentar para isso. E o rei Ezequias estava em todo o tempo na casa do Senhor. E quando ele adoeceu, ele também estava na casa do Senhor e foi clamar ao Deus de Israel, né? Foi pedir a Deus que tivesse misericórdia da vida dele, né? E que curasse aquela enfermidade. E olha só o que Deus fala para esse rei. O rei que buscou, o rei que tinha fé, o rei que mudou o quadro da sua história. Ele fala bem assim: eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e te acrescentarei mais 15 anos. Glória a Deus. Olha que lindo, amado. Olha que maravilha. Deus virá para um homem pecador, um homem falho, mas um homem com fé, um homem que se prostrava diante do Senhor, um homem que pedia perdão pelos seus pecados, e falar para ele bem assim: eu te sararei, eu te curarei, e você irá à minha casa, e você estará continuamente diante de mim, orando, mais 15 anos. Querido, isso é milagre. Isso é para a minha vida, isso é para a sua vida. O Deus de Israel, o Deus de Ezequias, ele está aqui hoje. Ele opera, ele faz maravilhas, ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele é um Deus que restaura qualquer coisa, não somente na sua parte física, né? Não somente se houver enfermidade, mas se houver um problema, se houver uma angústia, se houver uma tristeza, se houver uma questão familiar, judicial, no seu trabalho, onde for, não sei o que é, mas Deus sabe. Ele vai entrar em providência. Se você clamar, se você buscar, se você não se corromper, se você não olhar, né, à sua volta e ver tantos exemplos ruins que você poderia seguir, mas você não, você faz a diferença, você está buscando o Senhor. Se Deus olhar para a sua vida e ver isso na sua vida, pode ter certeza que Ele vai virar para você e vai falar: eu te saro, eu te curo, eu te restauro, eu te dou a bênção, eu te dou a vitória. E você estará continuamente na casa do Senhor. Você estará continuamente buscando a face do Senhor. E nada vai mais impedir de Deus agir na sua vida. Glória a Deus por isso. Quando nós lemos, amado, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz bem assim: que o Senhor põe diante de nós, todos os dias, a bênção e a maldição. O Senhor colocava não somente sobre esses reis, mas todos os reis, né? Não somente sobre os reis, mas os homens e as mulheres de Deus, tantos exemplos que nós vemos na Bíblia.
sempre é colocado diante de nós, queridos, a bênção e a maldição. Deus quer nos abençoar, mas o inimigo, ele quer nos amaldiçoar. Ele quer atrapalhar o plano de Deus nas nossas vidas. E aí, seguindo Deuteronômio, ele fala bem assim, que a bênção está posta diante de nós, mas a bênção virá se cumprirmos os mandamentos do Senhor. Amém? Precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor, meu querido? É a palavra do Deus vivo, né? É os mandamentos, é a palavra, né? Se nós meditarmos na palavra, o Senhor falará conosco, o Senhor nos mostrará o caminho, o Senhor nos dará as respostas certas. Então a bênção é para aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, para aquele que obedece a sua palavra. E ele fala que a maldição virá se não cumprirmos os mandamentos do Senhor, e se nos desviarmos pelo caminho, né? Se nos desviarmos do caminho, a maldição virá, amados. Enquanto nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor, nós seremos abençoados, nós seremos livres, né, de toda condenação, de todo pecado, né? Mas se nós sairmos debaixo da potente mão do Senhor, se nós não estivermos debaixo da potente da mão do Senhor, a maldição virá, amados. Então, a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, né? Nós pertencemos ao reino eterno, ao reino de Cristo, e Ele virá nos buscar. E Ele tem bênção para as nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui. Deus quer nos abençoar, Deus quer mudar o quadro da nossa história. Mas e se você ainda não está nesse caminho, o que diz a palavra, né, para as nossas vidas? Isaías 55, versículo 7 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Vou repetir, querido. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Então, abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Querido, eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei qual é o seu caminho, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus toca na tua vida nessa hora. E a palavra do Senhor nos orienta que o ímpio deve abandonar um caminho de impiedade, de pecado, né? E o homem mau os pensamentos, porque quando nós, né, nos afastamos disso e nos achegamos a Cristo, a palavra do Senhor fala que a mente de Cristo, nós teremos agora a mente de Cristo, ou seja, os nossos pensamentos, né, não serão mais aqueles pensamentos malignos de maldade, né, de pecado, porque o Senhor ele vai restaurando, o Senhor ele vai nos santificando, né? Somos pecadores, sim, somos pecadores, falhamos, mas o Senhor, com seu Espírito Santo, com seu poder, pela sua misericórdia, vai trabalhando em nossas vidas. Glória a Deus por isso. E para finalizar, eu quero deixar para você também Salmo 139, que diz bem assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, querido? Deus tem um caminho eterno para a sua vida, né? E Ele sabe se há algum caminho mau. Talvez você já está na presença do Senhor, mas como salmista, nós precisamos que o Senhor nos sonde todos os dias, sonde os nossos corações para ver se há algum caminho mau. E Ele pode endireitar o nosso caminho e nos guiar pelo caminho eterno. E se você se afastou, volte para os caminhos do Senhor. E se você ainda não tem o Senhor, se curve diante dele, né? Não diante de homens, mas diante do Senhor eterno. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Faça como o rei Ezequias. Ele tinha tudo para seguir o caminho dos seus pais, né? O caminho do seu pai, né? De piedade, continuar naquela adoração, não ao Senhor, mas ele mudou, né? O quadro da sua história, mudou o quadro daquela nação, restabeleceu o culto ao Senhor, quebrou todos
altares aos deuses estranhos, e ali houve um novo tempo para aquela nação, um tempo de culto ao Senhor, um tempo de restauração, um tempo de refrigério. É isso que Deus tem para as nossas vidas, amém, querido? Queria orar por você, Pai Santo e Eterno. Meu Deus, mais uma vez, Pai, o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de compartilharmos a Tua palavra, ó Deus. Pai, eu peço, Espírito Santo, toca neste coração nesta hora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o caminho, Senhor, seja caminho, meu Pai, de vida, Senhor. Um caminho eterno, Senhor, um caminho, meu Pai, retos, ó Deus. Toma este homem, toma esta mulher, Pai, muda o quadro da história, Senhor. Reveste essa situação, Pai. Faz o milagre acontecer, assim como o Senhor fez na vida do rei Ezequias, meu Pai. Mas que haja uma mudança, Senhor. Que haja, meu Pai, um compromisso, Senhor. Que haja, meu Pai, uma restauração, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. E desde já eu te peço que todo mal, Senhor, que toda obra contrária, que tudo aquilo que o inimigo atenta, Senhor, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, ó Pai. E eu declaro a bênção e a vitória sobre a tua vida, meu querido, sobre a tua vida, minha querida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Posso fazer um pequeno comentário, pastor? Saiu a força. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Agradecer a Deus por ter enviado a pastora Lauriene para trazer a mensagem para nós nesta quarta-feira, aqui mais uma vez, exatamente para nós aprendermos um pouco mais da palavra. E esse estudo que a pastora trouxe, traz para nós a respeito de bênção, de maldição e de obediência. E quando nós realmente não buscamos a obediência de Deus, pode ter certeza que nós vamos ter muitas consequências, e essas consequências às vezes vai dolorir, vai doer. E aí a pastora trouxe a mensagem e ela trouxe no livro de Reis, e eu me lembrei de que quando ela falou da bênção e da maldição, e Deus, quando tem uma ordem para mim e para você, ok, é melhor nós obedecermos, porque Deus, Ele não gosta de filhos desobedientes. E dentro da mensagem que a pastora fez eu lembrar do profeta, acho que o nome dele é Ais. Deus falou para este profeta fazer uma missão. E esta missão era para ele fazer e depois ele voltar exatamente para a sua casa. Então, e não era mais para ele fazer mais nada, só que outro profeta, usando de mentira, enganou o profeta. E este profeta exatamente não deu ouvido a Deus. Porque se Deus falar para você marchar para a direita, é para a direita. Se Deus falar para você marchar para a esquerda, é para a esquerda. Não é que você quer fazer isso. Então, às vezes, nós seguimos um caminho que não é o caminho que Deus quer que nós seguimos. Ou, às vezes, nós fazemos coisa que não é o que Deus quer que nós façamos. E aí nós estamos sendo desobedientes. E dentro da palavra de bênção e maldição, nós temos que tomar muito cuidado quando nós proferimos a nossa voz sobre a vida das pessoas. Às vezes nós brincamos com as pessoas, chamamos de empresário, ou às vezes alguém fala conosco, você tem dinheiro, você está rico, você é isso, você é aquilo. Então às vezes nós temos que, aquilo que vem à direção a nós, se for algo que você sentir que vai ser uma bênção, você peguei a bênção. Por quê? Porque são coisas que Deus pode estar fazendo na sua vida. E não se repreenda. Não que você ignore.
Porque de repente Deus quer te abençoar, usa alguém para falar alguma coisa. Mesmo que você não esteja passando naquela situação, naquele momento. De repente, às vezes a pessoa fala, pô, é o cara do dinheiro aí. O cara fala, quem dera. As pessoas falam, se eu pudesse. Então às vezes as pessoas falam, mesmo que se forma de uma brincadeira, mas está proferindo uma palavra de bênção. É ruim quando você fala uma palavra que não vai abençoar aquela pessoa. Ou quando você xinga aquela pessoa, quando você ofende aquela pessoa, quando você maltrata aquela pessoa. Isso não é palavra de bênção. Mas todas as vezes que alguém te proferiu, se você dirigir a palavra para alguém, tá certo, daquilo que você quer ele bem de vida, bem de saúde, bem de tudo, então pega. Agradece, vou pegar essa bênção, vai ser de Deus essa bênção. A pastora trouxe essa mensagem sobre exatamente os reis. E no livro de 1 Reis, 2 de Reis, conta a história exatamente de homens que poderiam andar fiel com Deus, ser promissores no caminho da obediência com Deus. Porque os seus pais ensinaram, como Davi ensinou Jeroboão, ensinou outros, e assim foi. Mas teve muitos que preferiram desagradar a Deus, teve muitos que preferiram adorar a imagem, preferiram fazer ídolos e exaltar outros deuses. E esses se apartaram de Deus. E Deus fez eles se apartar também dele. Hoje nós estamos no século 21, temos toda a liberdade de escolher o Deus que nós queremos escolher. Temos toda a liberdade de exatamente de seguir o Deus que nós queremos seguir. Temos a liberdade de adorar aquilo que nós vamos proferir a nossa fé. Mas eu falo diante da mensagem que a pastora trouxe sobre exatamente o filho que não seguiu o pai, exatamente porque o pai ensinou a adorar o verdadeiro Deus de espírito e de verdade. Mas talvez o filho preferiu outros deuses e ele não foi promissor na face da terra, tanto que ele reinou poucos dias, né, pastora? Ele reinou poucos dias, né? 2 anos, né? Podia reinar muito mais, né? Podia reinar muito mais, mas ele escolheu um caminho errado. Então Deus às vezes quer algo para mim, quer algo para você, mas às vezes você, como na mensagem de ontem que nós recebemos, essa mensagem também, exatamente da definição de cristão, definição do tempo para Deus, definição daquilo que nós queremos fazer para Deus. A todos vocês, eu quero agradecer a Deus, que Deus hoje confirmou, vou usar aqui o bordão do irmão Paulo, que ele me perdoa, o bordão do irmão Tiago, ok? Então, que está ligado no céu e está ligado na terra esta mensagem. E que esta mensagem sirva para a minha vida e sirva para a sua vida. Que você tem liberdade a tempo de escolher o caminho, de escolher a verdade e de escolher a vida. E só tenho este caminho que se chama Jesus. Quero aproveitar e também agradecer a todos, tá ok? Que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo em Cariacica, em Alegre, em Guaçuí, em Cachoeiro, em Vitória, aqui na Serra também, pelo sistema online. A você que está nos ouvindo aí, exatamente em outros países, em outras cidades do Brasil, ok? Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E pedindo permissão ao nosso Deus, exatamente para amanhã nós estarmos aqui mais uma vez, liberando o sinal para mais uma palavra que Deus possa usar o mensageiro para trazer aquela palavra para a minha vida e para a sua vida. Quero também deixar esse recado aí para a comunidade de Novo Horizonte, que se Deus assim permitir, for pela vontade dele, em breve o programa O Bom Samaritano, que também é um programa muito abençoado, um programa que Deus tem usado os varões poderosamente para trazer o estudo da palavra exatamente para nós. Então, em breve, o programa O Bom Samaritano vai estar sendo transmitido pela Rede Popular de Rádio, lá para o bairro de Novo Horizonte, Cidade Continental, Balneário de Carapicuíba, São Diogo, e graças a Deus possa abençoar os irmãos mais uma vez.
São 18 horas e 46 minutos, nós vamos ficando por aqui. Nós tivemos algum pequeno, eu espero que a minha querida e amada esposa possa ter resolvido o problema lá em Planalto Serrano. Ela foi lá tentar nos dar uma ajuda, uma assistência, para que o programa Falando de Jesus pudesse entrar a tempo. Que Deus possa ter usado, dado sabedoria a ela para resolver o problema que nós estávamos na rádio lá. São 18h47, a todos vocês, uma excelente noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa